Capítulo 21. Julgando Deus. A palavra de Deus claramente ordena: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Êxodo 24. Não há cristão vivo que queira quebrar conscientemente esse mandamento. A própria ideia nos apavora. Ainda assim, de uma forma muito sutil e sedutora, todos somos culpados de idolatria em algum nível. Não somos idólatras com ídolos de madeira que cortamos de uma árvore e que, transformados numa imagem, curvamo-nos diante deles. Ninguém cometeria tal insulto a Deus. Não obstante, somos tão culpados de criar ídolos quanto qualquer outra geração. Não criamos ídolos com um machado e ferramentas de carpintaria, mas com nossas vãs imaginações. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, 2 Coríntios 10, 4, 5. Nossa imaginação vã se torna um baluarte que se opõe a tudo aquilo que sabemos sobre Deus através de sua palavra e da vida de Jesus. Para ser franco, criamos conceitos idólatras de Deus quando fazemos julgamento dele. Julgamos Deus porque não acreditamos no que ele diz. Os filhos de Israel julgaram Deus e o consideraram culpado. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3, 7 ao 9. Enquanto estavam no deserto, os filhos de Israel colocaram Deus em um tribunal e o consideraram culpado por mentir. Julgaram que Deus era incapaz de levá-los à terra de Canaã como havia prometido. Por 40 anos testaram Deus e não o consideraram capaz ou desejoso de fazer o que havia dito. A verdade é que eles sabiam que Deus era capaz. Já tinham visto todas as suas obras quando saíram do Egito, como a derrota do faraó e suas tropas e o milagre do Mar Vermelho que se abriu. Experimentaram fenômenos milagrosos com Deus, de forma que não deveriam ter problemas em crer em suas promessas. O fato que importa é que eles não criam em si mesmos. Como nós, eles não tinham problemas em crer no grande poder de Deus. Os israelitas acreditavam no Deus Todo-Poderoso e criam em cada uma de suas promessas, até que elas tivessem de ser realizadas através deles. Eu dei a terra a vocês, vão até lá, expulsem os habitantes. Parecia uma mensagem contraditória. Ainda assim, isso era exatamente o que Deus estava dizendo a eles. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus deu aos vossos pais? Josué 18:3. Eles acreditavam no poder divino até o momento em que precisaram confiar nele, para que através deles mesmos Deus operasse. Veja, nós tentamos recriar Deus à nossa própria imagem, e em vez de abrir nossa mente e coração para vermos as coisas como Deus as mostra para nós, queremos vê-las como nós a mostramos para Ele. A palavra argumentos, em 2 Coríntios 10, vem do grego logos. Logos está relacionado à lógica, raciocínio ou computação. Veja a concordância em Strong. A versão Almeida traduz como raciocínios. Uma imaginação vã é o resultado de raciocinar, calcular e alcançar um conceito sobre Deus que não é baseado na verdade ou na realidade, é apenas um argumento com realidade. Julgamos Deus para justificar nossos argumentos. Nós criamos essa imagem idólatra de Deus de muitas formas. O primeiro e mais óbvio método é sendo egocêntrico, quando interpretamos o mundo e tudo que está baseado nele em nossa própria percepção. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas como deuses de nosso próprio mundo, nós o recriamos para que ele se encaixe em nossa percepção de mundo. Criamos o conceito de um Deus que justifica nossas experiências de vida. Quando começamos a perguntar por que em relação a Deus, passamos a julgá-lo. Deus já nos disse tudo o que precisávamos saber sobre ele em sua palavra. Ele enviou Jesus,
que serviu de modelo para tudo o que ele é. Deveríamos ser capazes de olhar para a vida de Jesus e entender Deus, mas não o fazemos. Olhamos nossas experiências e perguntamos: por que isso acontece comigo? Ou vemos as tragédias do mundo e perguntamos: por que Deus deixa isso acontecer? Ao respondermos a essas perguntas, nós nos tornamos como um construtor de ídolos. Cada ideia, cada conceito falso, modela e dá forma à imagem do Deus em que passaremos a crer. Assim, criamos um Deus que justifica a nossa percepção de mundo. Como os filhos de Israel, colocamos Deus em julgamento e o consideramos culpado de negligência em relação à humanidade. Ele está condenado por permitir a injustiça no mundo. Ele é culpado por não salvar cada criança magoada ou vítima de abuso. Ele é culpado por permitir corações feridos. Depois de Jó ter passado quase 40 capítulos responsabilizando Deus por seus problemas, Deus pergunta a ele uma coisa: me condenarás para te justificares? Jó 48. A resposta de Jó e de toda a raça humana é surpreendente. Sim, nós alegremente o acusaríamos, Deus, para nos justificarmos. Confirmamos isso até no funeral de um cristão, quando alguém cita que o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. De alguma forma, não compreendemos que esse verso é parte das divagações de Jó e que ele se considerava inocente e sem responsabilidade em todos os seus problemas. É claro que Jó era um homem justo e, portanto, ainda tinha responsabilidades. Deus é bom. Nós julgamos até em nossos testemunhos. Me lembro de ouvir um dos meus pregadores favoritos enquanto dirigia para a universidade pela manhã. Ele contava uma história de como havia sido curado e como conseguiu que Deus fizesse isso. Fiquei intrigado com o seu testemunho. Era tão poderoso. Enquanto estava sentado no carro ouvindo a história, o Senhor falou ao meu coração. Não foi para isso que eu o curei. Com muitos testemunhos, o porquê era subjetivo, o raciocínio de pressuposições que glorificava a fé do homem em vez da bondade de Deus. É uma coisa curiosa que, em todos os nossos testemunhos sobre a bondade de Deus, no final, o motivo pelo qual Deus fez uma obra milagrosa é por causa de algo que nós fizemos. Nós elevamos obras e legalismos, fazemos ouvintes ávidos sentirem que ainda não fizeram algo tão grande quanto nós fizemos. Criamos uma imagem de Deus que é totalmente incoerente com tudo que Jesus deixou de modelo para nós. Levamos as pessoas a se ajoelharem diante de desempenho e obras mortas. Deus faz o que faz por causa da obra consumada de Jesus. Ele é um Pai amoroso que providenciou um meio para que nos livrássemos da dor e mágoa. Qualquer coisa que tente responder, porque é um julgamento enganoso que cria uma falsa imagem de Deus. A dor que levamos em nossa vida por causa de nosso julgamento sobre as pessoas é algo sem importância comparada à devastação que sobrevém quando responsabilizamos Deus pela tragédia. Consequentemente, julgamos porque ele fez aquilo do qual o acusamos de ter feito. Depois de termos julgado Deus, não temos local para nos esconder das tempestades da vida, nem para onde correr na hora da dificuldade. Os dois mais importantes julgamentos que você pode fazer são: como você vê a si mesmo e como você vê a Deus. Os dois apresentam realidades sobrepostas. Um se segue ao outro e estão tão interligados que um forja o outro. Não consigo me ver de modo adequado até que veja Deus de forma correta. Somente quando aceitar o testemunho de Jesus, de quem é Deus, poderei ver quem eu sou em meu relacionamento com Ele. Meu conceito do ego nunca pode evoluir independentemente do meu conceito de Deus. Afinal, fui criado à imagem e semelhança dele. Sou uma nova criatura em Cristo. Todas as vezes que eu crio um conceito de Deus para justificar ou explicar o que eu não entendo, altero minha percepção de Deus, que, por sua vez, altera a minha própria percepção. Uma espiral descendente de alguém começa com uma espiral descendente do outro. Paulo disse: portanto, nada julgueis antes do tempo. 1 Coríntios 4:5. Assim, qualquer percepção ou crença sobre Deus,
que seja incoerente com o que Jesus nos mostrou através de sua vida e ensino deve ser rejeitada. Qualquer coisa que não possamos conciliar, devemos abandonar. Todos nós temos perguntas não respondidas sobre a vida e sobre Deus. Temos situações que estão além de nossa explicação. Entretanto, não devemos deixar nossa necessidade de julgar provocar nosso julgamento. O final desse caminho é devastador. Aceite o testemunho de Deus que Jesus deixou de modelo. Creia em quem Ele é. Quando você não entender, não julgue.